Olá, boa tarde. Hoje mais um dia de live. E aí, vocês já estão aí? Vou deixar vocês irem entrando. Hoje a live incrível vai ser com a Aline Cataldi. Já já a Aline entra aí, a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre o nosso livro novo, Quando o Chamado Acontece. Gente, tá chegando o dia do lançamento na Amazon. Eu estou aqui muito feliz por isso. Já já vai acontecer esse lançamento. Vou precisar, sim, da ajuda de todos vocês, amigos, colaboradores, parceiros, que comprem esse livro da gente. Vai ser na quinta-feira o lançamento. Já cedinho, já vou avisar vocês aqui pelo Instagram. Oi, Aline, querida. Peça para participar e eu te libero. E aí, vamos começar nosso bate-papo. E quem tiver online e conseguir assistir vai ser muito bacana. Hoje é um dia que os números estão lindos. Você olha assim, 7 do 7. E mais que isso, né? 2025, a gente, abreviando, né? O 25, quando você olha 7 do 7, 25, é 7 também, né? 5 mais 2, 7. Então, estamos num portal quase que triplo. 777. Bem-vinda, Aline. Muito obrigada por estar junto comigo nesse projeto. Eu A que Aline agradeço. Cataldi é uma das coautoras desse livro novo chamado Quando o Chamado Acontece, que é um livro que a gente fez em várias mãos, né? É um livro que vai ser lançado quinta-feira agora. E estamos muito orgulhosos, queremos que todos vocês sintam as conexões e sintam a verdade que está sendo impressa nesse livro, né? Então, convido vocês a olharem, pegarem o livro digital em primeira mão, que a gente vai colocar. A gente tem um grupo VIP de quem está se aproximando da gente por causa do livro, e lá a gente vai lançar num valor assim muito simbólico mesmo. Só para dizer, né, Ali? E aí a gente espero que vocês leiam, mas quem quiser impresso também poderá contar com a gente pode já entregar, né? Ou então, depois na Amazon vai ter impresso também, tranquilamente. E é um livro que vai mudar nossas vidas. Não é? Eu tô muito animada, porque assim, esse fim de semana a tarde de autógrafos do meu outro livro, né? Acabou que, assim, eu demorei tanto, assim, eu me sabotei tanto nesse processo de despertar, né? Que agora já dois de uma vez, né? Pô, Dois pensa lançamentos. super próspera. Tipo, se é pra fazer, se é pra ser abundante, vamos já começar bem, já fazendo dois de uma vez. Sim. Eu queria te perguntar do teu livro, né? Mas antes eu queria te perguntar quem é a Aline Cataldi? Se apresente, eu vi ali então, é Daniel ou Daniele? Daniel, bem-vindo, bem-vindo, todos que estejam aqui com a gente assistindo, se não ao vivo, mas depois no gravado, com certeza bastante gente vai assistir. Conta quem é a Aline para essas pessoas. Então, a Aline agora está com 46 anos aqui na matéria. Sou psicóloga há 23 anos, mestre em saúde mental, né? Fiz mestrado em saúde mental. Sou terapeuta holística também há menos tempo, já tenho uns 8, 10 anos. E eu venho nesse processo de despertar, né? Sou mãe, tenho um filho maravilhoso de 16 anos, que é o grande amor da minha vida, né? Casada, faz uns 20 anos já. É tanto tempo que a gente nem. Mas eu sou uma buscadora, assim, resumindo quem eu sou uma buscadora desde muito novinha, desde muito pequena. Eu sempre questionei essa questão, né? Entender melhor a mente humana e entender questões de espírito, né? De espiritualidade, né? Essa questão espiritual mesmo, assim, sempre foi minha busca. Eu sempre quis entender melhor o mundo, as coisas, sabe? Eu nunca gostei de conversas muito rasas. Eu sempre gostei de conversas profundas. Claro, Também. falo muito besteira, né? Adoro uma palhaçada e tal. Mas, assim, se for para conversar, eu gosto de conversa mais profunda. Eu gosto de entender, eu gosto de ajudar as pessoas, né? Também não foi à toa que eu escolhi psicologia, eu gosto de ouvir, eu gosto de entender, eu gosto de tentar buscar formas de ajudar as pessoas, né? E de me ajudar. E nesse processo eu descobri quão importante também, e principalmente, é a gente se ajudar, né? A gente cuidar da gente. Principalmente quem tem essa coisa de cuidador, de ajudar, eu quero ajudar, eu quero melhorar o mundo, né? Como que é importante, como que principalmente os arcturianos, como que eles me ensinaram, né?
que a importância assim, do amor próprio, da autovalorização, do autorrespeito, da autocompaixão, da autoaceitação, do auto-perdão, da gente respeitar os nossos limites, nossos processos. Ah, a gente, né, deu um vacilinho ali, um vacilinho aqui. Tudo bem, a gente está na matéria, a gente vai errar mesmo, né? Eu lembro até uma época já um pouquinho mais avançada na questão do despertar, e eu falei para eles, assim, em conexão à meditação, eu falei, eu não quero mais errar. E eu tava sofrendo com aquilo. Eu falei, eu não quero mais errar, eu já fiz muita cagada, sabe? Eu não quero errar, não quero errar. E eles só falavam assim, mas você vai errar. Aceita, você vai errar, você é humana, você está humana. Você, assim, você como qualquer pessoa que esteja encarnada, ainda vai errar. Então aceita, você vai ter falhas, vai ter pequenas falhas, vai ter falhas maiores, mas o importante é você tentar buscar, tentar melhorar, porque não tem como, né? Assim como na questão da maternidade, né? Você que é mãe também, você sabe. Por mais que a gente tenha as melhores intenções, a gente vai falhar num negocinho ou outro ali, né? Com os nossos filhos, né? Faz parte, não tem um manual. Então, E o a gente primeiro ponto é só aprende aceita. sendo mãe, né? Então, da mesma forma, sendo humana, a gente só aprende aqui, na terra, na carne. Uhum. E às vezes a gente vai, né, passar por umas situações, mas é tudo aprendizado, né? O que eles falam muito, já falaram em bastante canalização para mim, a gente está aqui para aprender. E por mais que a gente desvie do caminho que a gente devia ir, vai para um outro lado, vai para o outro, tudo bem, são escolhas, e o mais importante é que a gente escolha aprendizado daquilo. E se não colheu aprendizado no momento que você está passando, que você consiga depois refletir sobre aquilo que você já fez no passado, que hoje você não acha tão legal, e consiga repensar e dar um novo significado, né? E tentar não fazer mais daquela forma, né? Enfim, tudo é aprendizado, tudo é questão como a gente resolve olhar as coisas, né? A gente pode estar passando pela mesma situação, situações parecidas, mas o que faz diferença é como cada pessoa, em cada momento, vai decidir, vai escolher mesmo encarar a situação, né? Isso é o que faz toda a diferença, como a gente vai pensar a situação que a gente está passando ou pensar as situações que a gente já passou, né? Essa questão do pensar, né? Nós como humanos, né? A gente tem essa capacidade de pensar sobre o nosso próprio pensamento. Isso também já entra um pouco de psicologia, estou misturando tudo aqui. Pensar sobre o próprio pensamento. Então, essa questão de como a gente encara as situações é o que faz toda a diferença final no nosso comportamento, né? Isso é muito importante. Não é a situação em si, é como a gente vai decidir e escolher pelo nosso livre-arbítrio olhar para a situação. Então, eu penso que é o tal do ganho de consciência, né? Quanto mais você vai ganhando consciência, mais você vai olhando, não posso dizer de fora para dentro também, né? E você consegue olhar de um outro ângulo, e quando a gente está olhando assim de fora para dentro, você consegue ver coisas que você não olhava quando você está aqui, né? Dentro da experiência. Então, por isso que eles falam muito para a gente sobre ser o observador da experiência, né? Com certeza, com certeza. E esse processo também, né, que a gente fala, né, do despertar, da questão da expansão de consciência, eu estava pensando nisso mais cedo, como é diferente, né? Antes de eu entrar nesse processo, de começar a expandir um pouco mais a minha consciência, de ter um contato maior, né, pelo menos de forma consciente, né, com os seres mais elevados, né, como que era diferente, como eu enxergava as coisas, né? Como que ainda era mais limitado e a coisa foi crescendo. E é muito interessante esse processo. É um processo sofrido, mas que vale muito a pena. Muito a pena Então, mesmo. hoje mesmo eu tava vendo alguns vídeos que eu gravei até com a Joyce agora, essa semana, né, das lives, e a gente falou um pouco sobre isso, que o despertar não é romântico. Então a gente tem que parar de tentar romantizar isso, porque não é nada fácil, né? Então o ganho de consciência, então, que foi o que eu falei agora, ele é um processo que ele é devagar mesmo, né? Então, imagina, a gente não. Ainda mais a gente que. Aqui a gente pode falar um pouco sobre essa questão da espiritualidade. Então a gente já vem falando de reencarnação, a gente já vem falando dessa situação de termos vivido outras consciências e daqui para frente também, né? E até mesmo a questão da fractalidade. Então, são assuntos que pra gente que fala de espiritualidade é normal, né? Então tem muita gente que não fala ou não entende muito sobre isso. Então, eu tento cuidar um pouco quando eu tô falando para
para ficar mais claro e trazer para a fisicalidade, assim, né? Mas então vamos pensar que se a gente não for falar da reencarnação, não for falar dessa amplitude que é a consciência e onde a gente está envolvido, vamos pensar no inconsciente mesmo, que é uma coisa que é estudada na psicologia, né? Então, a gente sabe que por mais que a gente não esteja aqui lembrando de coisas ou totalmente donos daquela, mas a gente fala assim com total consciência sobre o que a gente é e já foi, mas pelo menos a gente já tem hoje essa ciência que fala que realmente a gente não conhece tudo sobre nós, né? Então, até da parte mental, explica melhor isso. Você que é psicóloga, que pode explicar pra gente, né? Porque tem muita coisa escondida aí no nosso cérebro. E pensando só nessa vida, então, a criança interior, né? Os traumas, O como que eu vamos percebo, casando assim, já assim. assim, sendo muito sincera, hoje eu percebo nossa psicologia atual, eu percebo ela muito limitada, sabe? Porque Uhum. a psicologia, hoje, ela tá tendendo a ir mais para científica, tanto que tem brigas mesmo dentro da própria psicologia, né? Terapia cognitivo-comportamental, que é uma prática mais baseada em evidência científica, e os próprios terapeutas psicólogos, né? Cognitivo-comportamentais, tem rixazinhas em geral, né, com psicanalistas, né? Não, aí falam que psicanálise não é baseada em evidência, existencialismo não é baseado em evidência. Então, tem rixas dentro da própria psicologia, né? O que é ruim, porque eu vejo que todo conhecimento ele pode ser somado, integrado, né? Então, não quer dizer que um está certo ou está errado. Todos podem contribuir, né? Assim como as terapias holísticas. E eu vejo que a psicologia ela se afastou da questão, né? De certa forma, da questão da espiritualidade, do espiritual, e eu vejo como que é importante agora, nesse momento que a gente traz de transição planetária, a gente voltar a juntar, né, a coisa da ciência, que é importantíssima, né? Eu sou super a favor da ciência e tal. Eu sou muito ciência, né? Por isso também os conflitos que eu já tive internos. Eu sou muito científica, sou muito ciência, sou muito a favor da ciência, mas também sou super a favor do espiritual e da espiritualidade, até porque todas as experiências espirituais que eu já vivenciei não teria como negar, né? Então, assim, seria muito legal se a psicologia, e eu acredito que isso vai acontecer, se abrisse mais, ampliasse mais as teorias e que a gente pudesse trabalhar a questão, assim, de ter uma visão maior do ser humano, né? Porque como é que a psicologia encara o ser humano hoje? Como se ele tivesse nascido, ele começou ali na gestação, na barriga da mãe. E pensa quantas inúmeras existências a gente já não teve antes. E a gente vem com bagagens, né, kármicas, né? A gente vem com outras experiências, são personalidades diferentes. Então, se a gente pudesse olhar para isso, percebe hoje também uma coisa que eu percebo muito nos atendimentos, muitas vezes as pessoas estão ali nitidamente recebendo sérias influências espirituais que tá ali afetando muito, assim, a questão, por exemplo, de depressão, né, de ansiedade, de transtorno do pânico, né, agravando questões, por exemplo, de toque, transtorno obsessivo compulsivo. Muitas vezes está sofrendo ali influências, né, de vamos chamar, consciências, Consciências. espíritos, enfim, como você quiser chamar, mas assim, você está sofrendo influências espirituais, você está com o seu mental e emocional abalado, mas tem um espiritual também por trás. Até porque, por exemplo, você entra num processo de depressão, sua vibração, ela baixa, né? Você entra num... Você começa a ter pensamentos mais pessimistas, mais negativos, mais à frente pode acontecer pensamentos suicida, né? E você vai se sintonizando, não tem como, você acaba baixando sua frequência e sintonizando com coisas mais baixas. E aí também, né, o prato cheio para quem, né, quer se aproveitar, para os inimiguinhos antigos, enfim. Pois Né? é, Então, não, tudo isso, né? E aí eu você não vai para o consigo psicólogo. separar, né? Mas é aquela coisa assim, não tem como desver. Depois que a gente começa a aceitar a existência de outras vidas, de outras consciências e tudo mais, e você vai imaginando o tamanho da bagagem que você carrega, ela é muito maior do que só nessa vida, meu. E aí É você quer muito maior. trabalhar com teorias que enxergam que você começou na barriga da mãe. Não é.
Desculpa, mas a psicologia precisa ampliar, sabe? Precisa ampliar, eu também sou dessa visão, cara. Eu trago um pouco para minha área, a gente já conversou sobre isso, né? Eu trabalho com comunicação. E assim, o que que eu tô fazendo aqui falando da espiritualidade na comunicação, né? E eu falo para você, é o futuro, a gente vai ter que começar a trazer esses assuntos, tanto na minha área como na tua, é o médico que vai ter que se reinventar, né? É o professor, porque senão a gente vai cair muito num vazio que eu acho que vai ser muito enriquecido com a inteligência artificial, claro que vai, né? Daqui a pouco não vai ter professor, Aline. Eu tava pensando nisso. Para que vai ter professor daqui a um tempo? As salas de aulas vão ficar a máquina ensinando e aí vai faltar o quê? O contato, o afeto, o carinho, a coordenação motora, vai faltar Meu, é tanta coisa que vai ser abalada nisso, né? Não tem como não se preocupar. Então, eu me preocupando com esse caminho, comecei a inserir na comunicação. Eu acho que na minha área eu posso falar assim que o mercado está adoecido já faz muito tempo, assim, porque as pessoas estão surtando, as pessoas estão tendo crises de burnout assim pesadas e depressão e crise e saúde mental lá no pé. Sabe como é que é? Então, eu vejo que muito do culpado disso é o consumismo. É essa loucura de você estar se vendendo aqui toda hora, é você comprando coisas que você não precisa, é esse consumismo desenfreado, assim, né? E quem que é o culpado disso, se não é o marketing, não é a propaganda, né? Então, assim, ao mesmo tempo que isso também pode ser positivo, eu chutei o negócio que balançou. Isso também pode ser muito positivo, né? Se for bem estruturado. Mas não é a ideia do sistema. O sistema não tá nem aí, ele quer mais é vender, ele quer mais é multiplicar. Você começa. Eu me incomodo muito quando eu vou para a internet, vendo vídeos e mais vídeos de profissionais ensinando performance, como performar melhor, e como ficar rico, trabalhando pouco, como não sei o quê. É muita baboseira que está sendo muito contaminado demais por esse aspecto e arquétipo doentio, assim, do, do afastamento da espiritualidade, assim. Eu diria que tem dois caminhos, vamos pensar, né? Então eu comecei a agregar isso nas minhas coisas, comecei a escrever, comecei a falar, comecei a trazer aqui para o Instagram, comecei a colocar nas minhas mentorias, comecei de alguma forma movimentar isso, porque é necessário, mas assim, claro que eu cuido um pouco, que nem eu falei antes ali, tento não entrar muito nessa questão de outras vidas, porque são processos que dependem muito da pessoa estar preparada para isso, né? Mas é um começo. Então a gente tem que plantar a semente e o solo tem que estar fértil. Vamos pensar que a gente está na minha profissão, estou preparando o solo, né? Aí, de repente, vem você, psicóloga, ali na frente, já melhorando a qualidade da semente. Eu só sei que é necessário, gente, cada É, vez mais. e a gente está nesse momento, né? A gente, na verdade, agora a gente está no auge da transição planetária e a gente tem ouvido, né? Em algum momento, todas as estruturas vão ruir, vai mudar tudo, vai mudar o judiciário, vai mudar o sistema educacional, não tem como, né? Olha como é que está o sistema educacional hoje, não dá. Os jovens não estão acompanhando. Eu já não acompanhava, eu sofria na época de colégio. O método de. Eu não, sabe, enfim, eu É tenho. É um livro à ultrapassado, né? parte. A minha É história muito. escolar é um livro à parte. Eu já É. desde pequena não me adaptava à forma como as coisas são ensinadas. Então, assim, tudo tem que mudar, assim. Vai ser uma reconstrução mesmo da Terra, né? A gente é um novo humano, é a nova Terra. Né? A gente está indo, a gente está subindo, a luz está entrando mais para a Terra, né? A gente percebe que a gente está nesse momento de revelação, de despertar, onde a ressonância Schumann ela está subindo, tem mais luz entrando, né? Tá chegando mais luz, a gente vai Tá ter que elevar mudando, muito tá a mudando a nossa energia de uma frequência. maneira drástica, assim, né? Muito forte. Só que a gente tem o pezinho lá, então eu também sou aquela que desconstruída da escola, já lá atrás era aquela do mundo da lua, até brinquei que a gente é pisciana, né? E o pisciano tem a tendência de ser o mais tido como bobalhão ali, o mundo da lua, o invencionista, o idealista, né? Então, Sonhador demais, sonhador. Então, eu já estava lá romântico. atrás. O das artes, é o que vai para a área das artes, é o que gosta de ficar falando sem parar. Acredita demais, né, na bondade dos outros, a gente já aprendeu muito também com isso. Mas o que eu quero dizer?
é que a gente já tem um pezinho lá, né? Então a gente falar sobre isso, pra gente é comum, é simples, é tranquilo. A minha grande preocupação, porque a gente aqui não conversa com essas pessoas que não estão preparadas. Quem está aqui assistindo, com certeza são pessoas que já estão assim, um pouquinho mais à frente, né? Então já tem aquela abordagem já um pouco mais preparada, ou já leu um pouco sobre isso, ou também tem capacidades sensoriais um pouco diferentes. Então, querendo ou não, as pessoas que estão nos seguindo e estão vindo atrás da gente são pessoas que estão um pouco mais preparadas. Mas a minha preocupação mesmo é com quem não está preparado para nada, que é o ao contrário do desperto, né? Essa é a minha grande preocupação, porque são as pessoas que mais vão sofrer no processo. Vão sofrer, vão sofrer. É, já recebi canalização, né? De que vai ser complicado. Por isso que é importante a gente ir plantando sementinhas, né? Plantar sementinhas. Ó, lê um pouquinho do livro aqui, ó, despertar. Daí toma um É, contato com isso aqui. Quando... então, a grande ideia do livro nosso foi essa, né? Foi juntar pessoas que contam sobre o que aconteceu na vida delas para que elas se encontrassem. E assim, as dificuldades também, né? As grandes. O caos que se instalou, né? Porque para você poder falar assim, ah, vou atrás disso, é porque doeu. Senão você não sai do comodismo, né? É muito difícil, assim, muito raro. Então, e é isso. Então, o livro vai ajudar as pessoas a se conectarem, a se inspirarem, a verem pessoas contando sobre isso. Às vezes elas nem vão acreditar, mas só o fato de entrar na frequência para a gente já é importante. Porque a gente deu as Verdade. mãos para fazer um trabalho, né? Então, a gente sabe que é um trabalho de formiguinha, é nós e tantos outros aí na internet que estão falando sobre isso. É a gente que está colocando nas nossas profissões, aos poucos, né? Só aquelas conta-gotas, assim, mas é a chance que a gente está tendo, né? E eu vejo que se cada um fizer a sua parte e começar a trazer isso, vai haver uma grande diferença, né? Imagina que a gente fala que não tem nem 5% da sociedade do planeta, né? Da raça humana é só 5, não é nem 5, é 3 que é desperto, né? Eu já nem entro nessa linha de desperto, eu estou buscando despertar. Então, vamos pensar que aí você fecha nos 5% entre despertos e os que estão tentando, né? Aí fora isso, e aí? É muita gente que não vai ter jeito, que não tem solução. Uhum. Eu me preocupo, mas eu sei da nossa. Que a gente tem aí uma boa intenção. Eu acho que se chegar em 10 é muito já, né? Acho que Uhum. Não, e tá o que ótimo, que assim, o que os a gente seres conseguir falam? tocar, né? Eu vejo que, em primeiro lugar, a pessoa tem que estar com o coração aberto, né, para ouvir. É ouvir com o coração, não tentar ouvir com a mente, porque a mente, né, a mente fala demais, né? Você vê Ela que é a gente muito tem vários articulada. pensamentos. É. Hã? A mente, essa frase é boa. A A mente nossa mente mente. é muito articulada para ficar trazendo, tentando explicar e ao mesmo tempo dando significado muito rápido, né? Uhum, uhum. E aí, se quando você sente, quando você silencia, se permite silenciar e ouvir com o seu coração, né? Você abre aqui o teu cardíaco para ouvir o que está sendo falado, você já ouve a partir de outro lugar, né? E tanto que foi assim, pelo cardíaco, que eu comecei a receber as intuições maiores, né? As canalizações, que a gente chama de canalização. Eu falando um pouquinho da minha história, quando eu entrei nas terapias holísticas, o primeiro curso de terapia holística que eu fiz foi o Reiki. E aí fiz reiki, depois fiz terapia multidimensional. E com a terapia multidimensional da Helena Biassi, né, que é do coração, não é arcturiana ainda, começaram a vir as mensagens para mim, né? Eu ficava em silêncio, conectada, fazendo protocolo de envio de terapia holística para os pacientes, e eu começava a intuir. Vinham frases, aí eu comecei a anotar para não esquecer, de olhos fechados, aí que quando eu anotava aí vinham mais ainda, e às vezes via imagens, às vezes um pouco desconexo, às vezes quando eu falava com a pessoa falava, nossa, mas aí faz sentido, e aí foi vindo, até que hoje às vezes vem mensagens enormes quando eu estou em envio, hoje mais com cura multidimensional arcturiana e leitura de registros acásticos, né, então é muito profundo. E vem grandes mensagens, mas como é que eu consigo ouvir essas mensagens? Eu poderia não ter ouvido se eu não tivesse falado, mente, peraí, sossega,
fica quietinha aí. Vamos só anotar, por mais que não pareça não fazer sentido, por mais que eu esteja em dúvida se eu estou criando, se eu estou inventando, ou se eu estou, de fato, sendo intuída por algum espírito superior, ou pelo meu mentor, por quem quer que seja, as mensagens não vinham assinadas, né? Eram mensagens intuídas. E aí, assim, eu não ouço vozes, né? Vem de forma intuitiva. E aí eu anotava, e até que começou a vir muita coisa linda, muita orientação, um direcionamento muito legal, principalmente na época da pandemia, tanto para mim quanto para pacientes que eu atendia na época. E eu fui cada vez mais dando vazão, mas assim, as coisas só fluíram porque eu tentei não julgar muito. Eu falei assim, não, eu vou escrever independente de qualquer coisa, e aí as coisas iam fazendo sentido para mim, para as pessoas, e eu falei, puxa. E aí vinha cada vez coisas mais profundas, e às vezes era falar coisas da pessoa que eu não sabia, aí a pessoa ficava assim, às vezes atônita, mas como é que você sabe disso? Eu nunca te falei. Aí eu falei, mas não sou eu que falei, eu só sou um canal, veio para mim a mensagem, eu estou repassando e o direcionamento, aí a pessoa ficava, sabe? Então, às vezes a pessoa também precisa de uma prova para ver, caramba, ela não tinha E como saber isso, então realmente quando tem você alguém acha ali que... falando, né? Sim, quando começou a tua mediunidade, assim, você lembra? Foi A algum minha mediunidade. momento? É. Eu nunca achei que eu era médium, sabe? Eu nunca achei. E aí, quando eu fiz reiki e eu conheci minha professora, ela falou: Nossa, você tem uma baita sensibilidade, você é muito intuitiva. Aí eu sou, sabe? Eu não acreditava. Eu demorei para levar a sério quando ela falava isso. Falei: Não, não tem mediunidade. Nossa, Aline, você é muito sensível. Nossa, como que você tem a intuição forada? Nossa, você não tem ideia. Aí eu, tá bom, não levava a sério. Mas aí, conforme foram vindo essas mensagens, principalmente depois da terapia multidimensional, e mais ainda, quando eu fiz a iniciação na cura multidimensional arcturiana, que foi na pandemia, nossa, começou a vir muito volume, muita mensagem mesmo. Eu recebi muita mensagem na pandemia. E aí eu não tinha como não acreditar que eu era um canal. Eu falei, tá, então eu sou médium nesse sentido, médium intuitiva, que não vê, Sim. não ouve, mas que vem de forma intuitiva quando estou conectada. Assim, eu no dia a dia não é tão forte, não. Mas se eu fizer todo o protocolo da terapia holística, chamar pela espiritualidade, chamar pela equipe que trabalha comigo, fazer minhas proteções, pensar nos símbolos e ficar concentrada, dar essa vazão e simplesmente deixar, né, a coisa Começa a funciona. vir. Aí vem. É, Aí e não eu tem. acreditei. Eu falei, realmente eu tenho alguma coisinha, porque não é todo mundo que se concentra e vem. Mas eu sei que é É, possível para todo mundo, né? Todo mundo que tentar, né? Eu não sou especial, né? Qualquer pessoa pode é. conseguir fazer o que eu faço, Todos acessar somos o paciente. médiuns, todos somos, né? Isso é interessante Sim, saber. Na verdade, sim. vai muito da sensibilidade, porque assim como, você sabe, uma bobagem, mas esses dias alguém comentou assim: acho que eu não sou tão sensível porque não conseguia sentir diferença num perfume ou alguma coisa. E você vê que essa sensibilidade também está aqui, né? E como é que a gente consegue separar e falar: não, mas aqui eu estou sentindo isso, mistura com aquilo. Então, a sensibilidade ela tá aqui. É só você ir alimentando ela, mas é saindo da confusão, né? Saindo da Matrix, do jogo ali do trabalho, casa, carro, boleto. Tem que sair um pouco disso, né? Então, pra gente que era, né, sonhadora, mundo da lua, por exemplo, eu gosto de arte, eu gosto de música, aí eu vou desenhar, eu vou pintar. E ali eu comecei a perceber na arte que você vai recebendo insights diferentes, assim, por mais simples que seja. Às vezes você olha um quadro e você começa a reconhecer desenhos, né? Você consegue a entender um pouco até o que a pessoa estava sentindo quando ela fez aquilo. O que que é isso, gente? É sensibilidade. As pessoas quando a gente vai falar em mediunidade, sai correndo, pensando que você já está falando de centro espírita, de repente já começa a associar com macumba, sei lá com o quê, porque foi o que eu vivi isso na pele, de julgarem assim, sem ter conhecimento, né? Então, se você parar e tirar os rótulos, tira o rótulo. Não precisa falar que é médium que vê espírito. Você fala, eu tenho sensibilidade e eu recebo insights, eu sou inspirada por Deus. Pronto, é a mesma coisa, você está falando a mesma coisa que nós. A gente só está dando mais nomes porque a gente estuda isso, está em função disso há tanto tempo, né? Mas assim, todo mundo recebe inspiração. Tem que ficar isso muito claro, que não é porque às vezes vamos supor que você seja ateu, não acredita em nada, né? Você acha que se existe um Deus.
ele vai falar, não, isso aqui eu não vou dar atenção para ele, isso aqui não vou manifestar nada na vida dele, eu não sei se não vou mandar nem ar para ele. Tipo, não faz sentido nenhum, né? Esse aqui eu não vou ajudar. Ele não acredita em mim, não vou ajudar. Não faz sentido. Então, o que as pessoas têm que entender é assim, espiritualidade, né, tanto a mais elevada, que quer a melhoria do planeta e tudo mais, e aquela que está aqui jogando com a gente, se alimentando da gente, brincando com os nossos sentimentos, né? E nos dois casos, não faz diferença se você acredita ou não. Ah, mas eu não vejo nada. Pois é, que bom que você não vê, porque às vezes você ia ver e ia estar entupido de gente em volta de você, sugando você, porque você não é uma pessoa que mantém maus hábitos de higiene mental. Você pensa, tem muito pensamento ruim, você tem muita, como é que eu vou dizer, influência deles sem nem estar percebendo, né? Então, assim, é sobre isso que eu quero dizer, que a psicologia, talvez, ela tende a levar para esse lado da ciência. Então, eu entendo você ficar um pouco na dúvida de se aceitar médio, porque tem esse lado em você da ciência. Então, você fica brigando dentro de ti, né? Assim, eu posso imaginar. Mas olha que lindo que é você poder trabalhar considerando muito mais. Olha a entrega. Olha que linda pessoa que vai ser ajudada, que ela tá ali. E não é só a criança interior dela que está ferida. A criança é só um gatilho para mostrar para ela o que ela veio fazer aqui, né? Onde é que estão as amarrações dela lá para trás. Então você começa a considerar isso. Você falou dos registros acásticos, né? Então é acessar o registro. Talvez para um psicólogo que não entenda de registros acásticos, ele vai dizer que é o inconsciente. Ele está trazendo de inconsciente. E é a mesma coisa, É. entendeu? Você Uhum. não é, você não tem a sensibilidade para desdobrar o negócio e explicar com mais essência, mas você tá ali pisando no mesmo solo, no mesmo sítio, entendeu? Com certeza. Tô vendo aqui É. a Polly chegou, né? A Oi, Polly. Polly. Mais uma do livro. Então, ali no nosso grupo tem médios abertos, né? Então, que trabalham com isso, como tem outros que não são e que não trabalham com isso. Apenas tem essa questão da nobreza da alma em questão, né? Então, eu gosto muito de pensar e eu tento manter o equilíbrio, então, assim, pensando nisso. Então, você não precisa estar falando de mediunidade ou de contato com o espírito. Você pode estar falando sobre exercer virtudes que, de certa forma, é o que vai te proteger desse ambiente que está aqui, que você nem sonha. E tá tudo bem. Você está aqui para ser autônomo, com autorresponsabilidade. Tudo aquilo que você falou, né? Poder pessoal, Amor autoamor, próprio, autoestima, autoaceitação. tudo aquilo lá, você está aqui para isso. Se você desvenda e começa a pôr nome aqui nas coisas e começa a abrir suas habilidades de se conectar, se você não fizer, faça teu papel. Você não veio aqui para comunicar, você veio aqui para integrar isso em você, né? Acolher as tuas sombras, desmistificar elas, tratar elas. E eu, quando faço canalização, que eu também faço, vem muito a palavra lidar. Para mim, vem lidar. Lide com isso. Pô, você veio com um pai problemático. Lide com isso. Qual que é a melhor maneira que você vai encontrar para lidar com isso? É isso que você vai fazer, sabe? Tipo, tentar ser o teu melhor, a tua melhor versão dentro daquela caixinha, né? Fico pensando nisso. Sim, sim. E é muito doido também outra coisa que eu percebo. Não todas, assim, muitas vezes que eu falei com as pessoas do livro que eu escrevi agora, né, que é Brilhe Forte Sua Luz, Mensagens dos Seres de Luz para o Seu Despertar, e quando eu falo desse nosso, que vai ser lançado agora dia 10, né, do chamado, a pessoa fala, ah, que legal, então você é espírita? Aí eu, não, sabe? A pessoa associa já a coisa, né, da É um mediunidade, se você rótulo. fala em seres de luz, ou se É. você fala de outras vidas, já te coloca numa caixinha. Então você é espírita? Eu falo, não. Eu já fui católica, eu já fui espírita, eu já fui budista, eu já busquei em vários lugares. Hoje eu sou espiritualista, eu não sou espírita. Ah, não, você não é espírita? Eu falei assim, não. Porque assim, eu podia também não ser nada, porque assim, a mediunidade ela não é patrimônio do espiritismo, Lindo. não é? É lindo isso que você está falando. É muito isso. Eu Não é também faço pela patrimônio. A mesma mim, coisa. por exemplo, assim, eu tenho uma fé gigante, gigante
em Jesus. Eu já tive canalizações maravilhosas com ele. Eu tenho realmente uma conexão muito grande com Jesus. Hoje eu sei também que também tem a questão de Sírios, né? Vou falar aqui só para quem entende essa parte. Eu sou siriana, eu sou um leão de Sírios A. E Jesus é siriano. Jesus veio de Sírios, tá? Isso aqui é só um parênteses para quem entende na parte do despertar. Pesquisa. Quem quer se aprofundar. Mas, assim, Jesus é de Sírios A. Então, provavelmente, minha conexão maior é tão forte, assim, é daquela época, enfim, não sei. Mas eu tenho uma conexão muito forte com Jesus. E aí, quando eu falo, assim, às vezes de Jesus, né, que, cara, poxa, Jesus, maravilhoso, não sei o quê, ele é lindo, esse Jesus mais maravilhoso que eu já vi. Ou a pessoa fala assim, Jesus, você tem muita fé em Jesus, então você é evangélica? Falo, não. Então você é católica, né? Não. Então você é do kardecismo, né? Espiritismo kardecista, que também acredita em Jesus. Eu falo, não, gente, hoje em dia eu não tenho religião, eu sou espiritualizada, eu trabalho demais a minha espiritualidade, eu trabalho demais as minhas energias, eu gosto muito eu acho importantíssimo a gente estar sempre se limpando, olhando para a energia, subindo frequência, né, subindo vibração. Tenho hoje consciência de que eu trabalho com uma espiritualidade maravilhosa que me ajuda nos atendimentos, me ajuda na vida. Já ajudava antes, quando eu não tinha essa consciência, mas hoje eu faço isso com maior consciência. E a gente não precisa de religião, a gente não precisa de caixinha, a gente não precisa disso, sabe? A gente pode ter uma fé enorme num ser e não ter que ser de nenhum lugar, sabe? Exatamente, eu vejo isso também. Eu canalizei também uma mensagem assim de seres, né, ascensionados já, de alguns, não foi só de um, e mostrar para algumas pessoas e elas falarem assim: da onde você vai falar com esse ser, sabe? Tipo, por que ele ia procurar você? Meu Deus, deve você falar assim: se eu fosse pastora, com certeza as pessoas iriam ouvir o que eu tô falando. Deus falou comigo, Deus falou com ela, né? Jesus falou com ela, sei lá. As pessoas ouviriam diferente. Então, de certa forma, a pessoa que tem religião, ela já que segue a religiosidade, ela já é uma pessoa que tem mais abertura para isso. Então, embora eu não considere, não acho a religião importante e tudo mais, eu consigo entender a necessidade de ter tantas religiões para tanto tipo de gente, assim, né? As pessoas estão vibrando em lugares diferentes e talvez aquela pessoa precisa estar ali dentro de uma caixinha dessas, onde ela se sente acolhida, pertencida e tudo mais, né? Mas eu realmente não preciso mais disso. E eu quando me conecto, assim, eu gosto também de pensar no exemplo que foi Jesus, né? Então, eu gosto de pensar assim, o que ele deixou? Vamos prestar atenção no que ele falava, no que ele pregava, porque é isso que ele vai fazer aqui, né? Então, assim, quando eu tento imaginar, eu imagino assim, o mestre que ele foi, o que ele deixou de legado. É sobre isso. Assim como às vezes eu passo por um professor na faculdade que me ensina de uma maneira incrível e eu, às vezes, quando tenho dúvidas, penso o que meu professor faria. É isso. Então, para mim, ele é um grande mestre nesse sentido, assim. E eu não preciso da religião para isso. Assim como tem grandes políticos que você admira, ou grande empresário que você fala, nossa, o que será que essa pessoa faria, né? Então, é nesse lugar que, para mim, ele se torna grandioso, porque realmente era grande o que ele veio para fazer. Mas teve muitos outros. Sim, Tiveram sim. muitos outros. Ele foi um grande marqueteiro, eu diria, porque ele conseguiu estar aí nas nossas bocas e mentes passados 2000 anos, né? Enquanto os outros morreram ali. Talvez se Jesus não tivesse passado por todo o horror que ele passou, talvez a gente não saberia da história dele até hoje, né? Que nem é. Talvez ele tenha passado por todo esse martírio que foi horrível para ficar na nossa história, né? Então, você vê que tudo tem propósito. Sim. E uma vez eu nunca esqueci, eu recebi uma canalização falando de Jesus e que veio falando dele assim, que Jesus foi um professor do amor, ele foi o professor do amor, né? O que ele veio Isso. ensinar? Ele não queria que tivessem guerras por religião, ele não queria Que disputas. brigassem por ele. Pelo amor de Deus, com Jamais. certeza não Ele, era o que ele, ele queria. ele veio ensinar o amor, ele tentou mostrar para quem tivesse, né, coração para perceber. Mas ele veio mostrar a importância do amor, a importância do perdão, a importância da compaixão, da autocompaixão, do auto-perdão, enfim, ele veio tentar mostrar, né, dar um exemplo de como seguir na vida, né? Mas É. ele foi totalmente incompreendido na época, né, pela maioria das pessoas. Ele veio Mas é trazer um isso, norte, né? Eu gosto de deixou seu pensar. Pois é, então, eu acho.
que as pessoas, elas ainda estão muito em rótulos, em caixinhas, porque é assim que crianças precisam. Eu acho que nós ainda somos crianças, sabe? Muitos de nós ainda somos crianças, infantis espiritualmente. Então, por isso que a autonomia é a grande palavra aqui desse momento da Terra, porque a gente está ainda assim aprendendo a andar, a gente está engatinhando pelo chão, precisa às vezes da mão da mãe, do pai para dar os primeiros passinhos. Talvez a gente tá justamente naquele lugar assim do tipo, solta que agora vai, sabe? Então, às vezes tem que ter alguém em volta ainda segurando. Então, eu vejo que a pessoa que ainda precisa muito das caixinhas é aquela que ainda não tem coragem de soltar da mão da mãe e do pai, entende? Então, eu imagino que a gente ainda seja muito infantil espiritualmente. Mas vamos amadurecer, né, gente? Nem que seja na marca. Não, isso é um processo, assim, uma coisa que eu acho muito importante sempre é o respeito, sabe? Assim, a gente pode não concordar 100% com a pessoa e tal, mas é muito importante esse respeito, né? Eu vejo que se o ser humano ele se respeitasse mais, não Não teriam tinha guerra, guerra. não Não tinha teria guerra, guerra. sabe? É respeitar, tipo, ah, eu penso assim, ah, tudo bem, eu vou continuar sendo seu amigo, você pensa assim, eu penso assim. Ou então, não, tudo bem, eu respeito que você pensa assim, mas já que a gente não tem muito papo em comum, tudo bem, eu desejo toda a felicidade do mundo pra você É e isso aí. tal. Sabe? Isso é importante. E assim como eu vejo, a religião também é importante para algumas pessoas, são níveis de consciência, e tá tudo bem. Assim como eu já passei por 3 religiões diferentes nessa existência, e hoje eu não tenho, né? Também não quer dizer, olha, como a Aline é fodona, ela não precisa mais de religião. Não é isso, sabe? É a forma como eu tô me sentindo bem e me conectar hoje. Mas eu vejo que, por exemplo, é muito importante, sei lá, para determinado amigo meu, tá hoje ali no budismo. Eu vejo como é importante para a vovozinha, não sei o que lá, tá lá rezando o texto no catolicismo. Então, não sei o que, sabe? E não é errado, é onde as pessoas estão se sentindo bem, cada um vai se sentir bem num lugar, em determinada fase da vida, tá tudo bem, a gente tem só que se respeitar. Você vê que aquilo ali tá fazendo bem pra pessoa e aquilo preenche, às vezes é aquilo ali que tira ela de uma depressão, tá tudo bem, então fica lá, sabe? Às vezes a pessoa também tirou das drogas, assim, é alguém que tava muito viciado e tal, e aí levou, tá, hoje tá na igreja evangélica. Tá um fanático religioso, às vezes. Mas tudo bem, é melhor do que se ele estivesse se destruindo usando droga pesada. É, é. Então, assim, Eu vivi assim uma são experiência níveis. de perceber em clientes, em pessoas que eu já atendi, por exemplo, a mãe ser muito religiosa e os filhos não terem coragem de peitar a criança da mãe, porque daí a mãe já não está viva mais, por exemplo, e se sentir rompendo laços emocionais, sabe? Eu já vi muito isso. Então, eu começo a perceber, e hoje, para mim, eu deixo por isso. Religião é cultura. Eu deixo por isso. É cultura e cultura eu respeito. Ah, você gosta de ir na igreja, ou você gosta de frequentar, não sei o quê? Vai lá. Pode ir, a tua cultura, a tua maneira de ser. Por exemplo, aqui no sul faz mais frio, lá no Nordeste não faz frio. Às vezes eu tenho cultura de gostar de usar roupa mais, sei lá, bobagem que eu tô falando, mas de tomar uma bebida quente, de usar uma. São práticas que dizem respeito ao lugar onde eu vivo. E se isso incluir a religião, ok, a cultura, tá tudo certo. Vamos deixar por isso. Agora que você saiba dirigir essa casa que é a tua mente, que está muito além de tudo isso. E quando você começar a usar melhor essa casinha aqui, essa máquina maravilhosa que está aqui dentro, você vai começar a se perguntar. E quando você começar a se perguntar, você não encaixa em religião mais. Esse é o detalhe. Eu também não encaixo. Hoje eu não tenho religião nenhuma. Mas se alguém me convidar para ir num batizado, eu vou. No casamento, eu vou. Sim, Até numa missa, claro. se eu estiver aqui numa missa de sétimo dia, vou. Sabe? E tá tudo bem. Se estiver aqui num Uhum. retiro, dependendo da fase Sim. que eu esteja, posso ir. Agora, eu posso entrar, ir pra praia, tá lá no meio de música, de confusão, que sabe que as praias têm lá um, né, som alto, não sei o quê, e eu posso estar lá olhando pro mar, desconecto de tudo aquilo e vou longe e tô ali. E aí eu também tive esse entendimento que a minha relação com Deus não quer dizer nada, de nada ao redor. Nada, o templo sou eu. Então, por isso que eu falo assim, é olhar para dentro, é olhar para você, é se conectar com isso aqui, né? O que tá aqui dentro. Então, não tem lugar, não tem, não precisa de igreja nenhuma, não precisa de métrica, não precisa senta e levanta, que eu digo, né, nas igrejas, senta, levanta, ajoelha, senta, levanta. Não precisa de nada disso.
Mas também dentro disso. pensar que para alguém que está muito, porque assim, eu já vivenciei isso, assim, quando você está muito preso em determinada religião, comigo não foi nem no caso da católica, foi na época que eu fui budista, eu estava muito presa ali, muito fechada, e se eu imaginasse um belo dia assim, não precisa disso, sai disso e vai ser o quê, cara, eu acho que eu viveria ali tipo, seria como se jogasse do precipício, porque ia sair, ia ser como se estivesse abrindo o chão, assim, para mim, eu ia, sabe, eu ia pifar ali, eu ia... Então, assim, Mas tem que ser um processo acontece, também para você acontece. sair, tem que ser Aham. uma desconstrução aos poucos, senão é muito Eu difícil, falei né? disso no livro, hein? Eu falei que você não pode viver isso de uma maneira muito drástica, né? Você, Não, que você nem entra em eu, pânico, você tem eu realmente uma comecei. baita angústia, É, crise de ansiedade, sei lá. então, olhando para mim, na minha situação, a minha mãe me ensinava a rezar e falava que para eu dormir bem, eu tinha que rezar antes de dormir, lá, e eu tinha aquela crença. Então, até, sei lá, adolescência, sei lá, a fase adulta mesmo, era uma reza exatamente decorada e repetida. Sei lá Mecânica, quantos e né? quantos anos eu fazia a mesma coisa. Então, a partir do momento que eu falei, não rezo mais agora, vou fazer diferente, agora eu vou rezar com as minhas palavras. Meu, era muito sofrido. Muito sofrido. Você parar de repetir, porque o meu cérebro era condicionado, eu já dormia naquela repetição, sabe? Então, realmente não pode ser do dia para noite, tem que ser devagar. E só para complementar, a Polly falou ali, né? Para mim, religião não é cultura, é prisão. Mas eu te digo assim, ó, Polly, eu também acho e também falei no livro sobre essa prisão emocional. Mas a cultura, ela também aprisiona, porque ela tem esse calor humano envolvido. Então, quando eu falo para vocês, e falei isso no livro, que é tudo relacionamento, tudo é sobre as pessoas, né, no fim das contas. Tudo tem, porque você é o outro do outro, aquela coisa que eu também já falei no outro livro, né? Se a gente chegar num país que a gente não conhece nada. Um exemplo, eu fui para o México, né? Para mim, chegar num café da manhã e não ter pãozarada, pão de queijo, geleia, essas coisas, para mim foi uma ofensa, eu me senti ofendida. Cheguei lá, só tinha caldo de feijão, ovo frito com cebola, tipo, cebola roxa, eu falei, que é isso? Sabe? Tipo, onde é que eu tô? Eu fiquei ofendida. Então, a cultura, ela também aprisiona, porque você fica acomodado com o que você gosta. Você tem que ser muito grandioso para você falar assim: vou experimentar esse caldinho de feijão 6 horas da manhã com cebola ali cru, entendeu? Se eu tivesse passando fome, talvez eu não pensasse isso. Mas ali eu tava passeando, né, e tal. E eu me senti muito, ai, credo, como é que pode um lugar desse tão bonito ter um café da manhã horroroso? Não, e esse processo, né, assim, quando a gente entra assim, para o despertar e tal, ele requer muita coragem, né? É muita coragem, assim, a gente está aqui dando a cara a tapa, né? Sabendo que Meu muitas pessoas Deus. podem criticar, falar mal, pensar mal, olhar e falar, ih, olha lá as lunáticas, ih, olha lá o que elas estão falando. Sabe, a gente está, assim, é a gente, né? É o nosso nome, né? A nossa, digamos, reputação, né? É o que a gente construiu, é toda uma Nós vida, né? passamos dessa fase, né? Olha lá as Vamos malucas, pensar né? que nós Não. passamos. Hoje sim, eu tô cagando e andando, assim, mas eu já me preocupei muito com isso. Eu E aí também. chegou um momento que eu falei, Aline, você vai cumprir a sua missão, você vai fazer o que você se propôs a fazer nessa existência, ou você vai ficar com medinho de julgamentos, continuar se escondendo mais, sabe? E deixar de fazer o que você sente que de fato você tem que viver e fazer e mostrar. Você vai ser quem que você quer agradar, sabe? É a Ah, eu passei você por isso ou também. a meia dúzia ali que não vai concordar? Assim, os corações que eu consegui tocar, né? As pessoas que eu consegui ajudar, as pessoas que estiverem abertas a isso e que eu consegui ajudar, tá maravilhoso, sabe? Não tenho pretensão de salvar ninguém, né? De consertar o mundo, mas eu quero cumprir a minha missão. Assim, eu prometi coisas antes de descer e é isso que eu quero fazer. Eu não, assim, esse é o meu maior sonho, sempre foi. Na Mesmo quando eu não tinha verdade, nem ideia de qual era a minha missão. Hoje eu tenho alguma ideia. Mas antes, mesmo quando eu não tinha, eu sabia, eu sempre falei isso para as minhas amigas. Pode voltar para as minhas amigas de pequena. Não vim aqui a passeio. Eu sempre falava isso. Não estou aqui a passeio, sabe? Tenho missão e quero cumprir minha missão. Meu maior sonho é cumprir minha missão na minha existência. Mas qual é a sua missão, Aline? Cara, eu não sei, mas eu quero cumprir o que eu prometi que eu ia cumprir antes de descer.
Hoje eu É, já sei mais ou menos ali qual é. É isso que eu quero. Eu vou cumprir minha missão pela metade. Porque eu tô com medinho de julgamento e tal, de um ou outro. Ou eu vou botar minha cara tá, pra falar a verdade, falar a minha verdade, né? Falar o que vem pra mim, compartilhar o que tá vindo pra mim, que é pedido pra compartilhar. Ou eu vou ficar me escondendo e chegar lá aqui e vou falar, gente, fiquei com medinho. Não, eu me identifico com tudo que você está falando, eu também passei por isso. E eu também fiquei assim, você deve o quê para quem? Né? O teu compromisso é com você. Você tá cheio É, de coisa para fazer e você vai romper o teu maior compromisso que é com você, sendo que essas pessoas de quem eu, né, tive, sei lá, preconceito, não é preconceito, eu fiquei com medo, né, de ser, sei lá, de não ser aceita, de não ser amada, já não sou, porque se eu tô querendo agradar elas, eu já não sou, entendeu? Aí você passa assim e fala, meu, realmente, quem tinha que conectar, tá conectado. E é forte. Quando é conectado com amor incondicional, as pessoas passam a gostar de você exatamente por aquilo que você é. E aí vai ter quem te odeie justamente por aquilo que você é, da mesma forma. Então vamos pegar e vamos apostar só em quem tem chance de conectar e você pode, de alguma forma, impactar positivamente, né? Não adianta nós perdermos tempo ficar pensando em quem não vai agregar nada, né? Eu é. desisti. Não, também. Cada um no seu processo e é isso, vamos que vamos. É Ô, isso Ana, eu aí. tô vendo aqui a hora, eu não vou Eu poder. tô... Vamos lá. Vamos fazer aquele envio. A gente conversou antes, né, de fazer uns minutinhos, uns 5 minutinhos, de um envio planetário, a gente mandar a energia para o planeta, né, visualizar o planeta, e mandar energia para as pessoas que estão na live agora e para as pessoas que vão assistir depois também. A gente vai intencionar que cada um que se conecte, né, com a live. A gente sabe que o Instagram não está entregando, né, direito, né, não está aparecendo direito para as pessoas que a gente está ao vivo, mas eu tenho visto que nas lives depois as pessoas estão assistindo, né? Tá. Legal. E isso é muito positivo. Então, intencionar agora nesse envio planetário, né? Ainda mais aproveitar o portal de hoje, 7/7, mandar essa energia para a Terra, visualizar a Terra, intencionar que boas energias, né, vão para o planeta, envolvam o planeta, e que todo mundo que se conectar com essa live possa receber também, né? Então, eu vou fazer aqui um protocolo de envio. Vou enviar a cura multidimensional arcturiana, mas, claro, chamando também toda a egrégora, né, os sirianos, Jesus, enfim, todos os seres fofíssimos e maravilhosos que trabalham com a gente. E é isso, e aí você também intenciona aí, vamos chamar a Se equipe. abram, se abram para esse trabalho, vamos adentrar esse portal, vamos pedir ajuda dos nossos protetores também nesse caminho, e que a gente Isso. possa, através desse livro, trazer um pouco de tudo isso que a gente está passando juntas aqui agora. Você manda aí, eu fico aqui só me concentrando. Tá, então que a gente consiga abrir, né, todo mundo abrindo esse chakra cardíaco, abrindo o coração para receber. Então eu vou guiar aqui, vou fazer um ancoramento, apesar de eu já ter feito antes, eu vou fazer de novo. Então vamos lá. Vocês apenas se abram para receber as energias. Eu invoco e ancoro toda a egrégora de luz que trabalha com a gente, amada equipe energia de amor, meu eu superior da Ana, toda essa equipe maravilhosa, esses seres que nos auxiliam, esses seres incríveis que nos inspiraram a escrever os nossos livros e que vão inspirar nos próximos também, tenho certeza. Trabalham com a gente, que nos auxiliam, que direcionam todos que passam pelo nosso caminho. Então a gente invoca e ancora toda essa egrégora, fazendo nossos escudos de proteção. O seu escudo Mahari para ativar, o seu escudo Mahari para ativar, o seu escudo Mahari para ativar. Eu sou Merkaba de luz ativar, eu sou Merkaba de luz ativar, eu sou Merkaba de luz ativar. Chamando nossos amados irmãos arcturianos. Arcturian, Arcturian, Arcturian. Samarion, Samarion, Samarion. Visualizando nossa amada terra, Gaia, os hospitais, as escolas, nossos amigos, nós mesmos, familiares, pessoas que estão sofrendo, pessoas das caixinhas de envios, as pessoas das caixinhas de envio, do envio planetário que eu faço nas segundas, que todos recebam essas energias amorosas das nossas equipes,
Toda essa espiritualidade que está auxiliando nesse momento tão importante de transição planetária, fazendo encaminhamentos de energias que possam estar atrapalhando. Maharuva, 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 Sete Zen, Sete Zen, Sete Zen. Chamando Anubis e Arcanjo Miguel para ajudar nesses encaminhamentos. Ora, nossos amados leões sirianos. Naves de cura, comando siriano, comando arcturiano, comando Astar, amados pleiadianos, encaminhando tudo que precisa ser encaminhado, usando um aspirador quântico para limpar, ajudar a limpar os lares, Arcanjo Miguel ajudando a retirar chips e implantes, alinhando nossos chakras. A gente vai se sentindo conectado à nossa amada Mãe Terra. A gente pode imaginar que da sola dos nossos pés formam-se grandes e fortes raízes que nos conectam à Terra. A gente vai sentindo a energia da Terra, sentindo essa energia subir pelos nossos pés, passar por todo o nosso corpo, e a gente se sente completamente envolvido por energia de amor incondicional, visualizando uma luz rosa clara, nos visualizando envolvidos também por luz dourada, luz azul clara, luz verde da cura, luz violeta, ajudando a transmutar nossas energias também com a ajuda do Mestre Saint Germain, abrindo nossos corações, aceitando receber ajuda, limpeza. A gente precisa fazer esse primeiro movimento de abertura para receber. A gente pode visualizar nossa Terra regenerada, como é que vai estar o planeta daqui a alguns anos, quando ele estiver regenerado. Vai ser lindo. O tempo que vai demorar para isso depende de nós. Trayoneshi, Trayoneshi, Trayoneshi. Trazendo a Xanatrina para o nosso campo, energias crísticas, desconectando a força do nosso eu superior, que a gente consiga trazer a força do nosso eu superior. Quando a gente se conecta com a nossa essência, a gente se sente mais forte. A gente consegue ver quão grande e capaz a gente é, muito mais do que a gente imagina. Tem momentos da nossa vida em que a gente se vê muito pequeno, muito incapaz, muito frágil. Mas na verdade a gente é enorme, a gente tem uma força que a gente não consegue imaginar daqui. Mas a gente tem. Que a gente consiga pegar um pouco dessa força e trazer aqui para a matéria, para materializar nossos sonhos. Nenhum sonho é impossível. Coragem, luz, muita luz para cada um de nós, para cada um que vai assistir depois ao vivo. Muita luz para esse planeta maravilhoso, para essa terra que nos recebe de braços abertos. Muita luz para o planeta. Lembrando que ontem a ressonância estava muito alta, hoje ela já está baixa, então a gente vai sentir mais nos nossos corpos. Então vamos ajudar também com essa luz maior para o planeta hoje, nesse dia especial de Portal. Se sentir em paz. Devishia Neshi, Devishia Neshi, Devishia Neshi.
nos conectando à flor da vida, ao símbolo da flor da vida. Mahatma, Mahatma, Mahatma. Eu estiver se sentindo cada vez mais em paz, cada vez mais relaxado, cada vez mais energizado também, com mais vitalidade. As pessoas que possam estar se sentindo deprimidas, que elas consigam maior ânimo, maior energia vital, subir suas frequências, sem desistir. A gente pode até cair, mas que a gente não desista, que a gente não deixe a luz da esperança se apagar no nosso coração. Que o nosso sol interno possa brilhar para o mundo. A nossa criança também, trazendo mais leveza e luz. Muita luz para esse planeta maravilhoso que nos acolhe. Muita luz para as nossas vidas, que a gente possa ser inspiração, que a gente possa nos inspirar. Que o nosso sonho de paz se realize. E eu tenho fé que a gente vai conseguir ver esse mundo regenerado. Fazendo uma respiração profunda, sentindo nossos pés, nossas mãos, voltando. Quem quiser continuar nessa vibração, sentindo ainda essas energias, quem assistindo depois ao vivo, se quiser aproveitar a tranquilidade e dormir também, que a paz fique com a gente, com vocês, com a Terra. Gratidão, Ana. Muito Obrigada, obrigada. Aline. Obrigada por estar presente no livro, tá bom? Obrigada pela live de hoje. Já já a gente Obrigada. coloca no ar. Um grande abração. Eu que agradeço, Ana, por tudo. Gratidão. Até mais. Gratidão a Beijo. mim. Foi Beijo, lindo. Gastão. Beijo.